O Pedro leva uma pancada do preparador físico. Tá tudo bem no Flamengo. Então vamos arrumar a crise. Aí sai uma confusão entre o preparador físico e o Pedro. O Pedro se nega a fazer aquecimento, o preparador físico se achou ofendido, dá um murro no Pedro, vai para a delegacia, essa confusão toda, demitido o preparador físico. Hoje o Pedro não foi treinar, alegou que foi cuidar do dente e tal, não sei o que, só depois, falou depois. Gente, e aí? Quem tem razão nessa história? O que isso pode significar para o Flamengo? Veja só, falei para o Dante sobre racismo, a gente está falando agora sobre violência. 2023, não cabe um comportamento como esse. Por mais que o Pedro tenha tido um comportamento inadequado de não treinar, de não aceitar o aquecimento, essa coisa toda, isso se pune. Você imagina se numa empresa, me recuso a fazer isso, viu? O cara soca você. Não, isso aí é piada. Então, esse cara não dá. E ele já na França tinha agredido gente. Então também, qualquer... Torcedor do Nice mesmo. Então é um comportamento primitivo, é um comportamento violento, é um comportamento de quem não tem controle emocional para trabalhar no lugar. Claro. A partir do momento que você perde a razão, né, e a violência é um ato que você perde a razão, e não sejamos hipócritas, porque isso não é diferente, por exemplo, de um cara que dá uma cotovelada ou dá um soco em alguém dentro de campo. Não venha falar que isso faz parte do jogo. Agressão é agressão. O futebol, apenas a jogada, é só digamos, um disfarce, um gancho para você ser desleal, para você ser covarde, para você ser violento, para você ser agressivo. Então, o que o Flamengo fez foi correto, mandou embora, em qualquer lugar, qualquer empresa, qualquer setor de atividade, isso é justa causa. O Pedro foi punido como deveria ser, por ter se recusado a fazer digamos, o trabalho dele. E eu só lamento porque o Sampaoli, eu até entendo, está falando de um amigo, mas aí a questão profissional está acima de tudo. Na nota do Sampaoli, depois do ocorrido, ele lamentava, estava triste, porque tal, ele poderia ter se colocado de uma maneira mais assertiva em relação a condenar atos de violência. É inaceitável. Mas eu acho que nesse momento, Celso, não dá nem para você pensar no que vai falar, né? Você tem que tomar muito cuidado com o que precisa falar, né? Eu digo no sentido do treinador, do Sampaoli, tudo que ele falar vai gerar um... Mas tem uma parte da torcida que tá brava com o Pedro. Sim, o pessoal acha que ele que gerou tudo isso. Claro que o preparador físico foi de uma violência, de uma ignorância agora, absurda. O que me chama mas quem começou a história atenção, foi o Pedro, né? O que me chama muito a atenção nessa história, eu já vi jogador ir para cima de outro jogador, não gostar e tal, e aí vem as vias de fato. Agora, da comissão técnica ir pra cima do jogador, pra mim, é meio que novidade. Já vi treinador que puxou revólver pra jogador de futebol. Mas aí é mas numa situação dessa, Celso, nos dias de hoje, com os atletas de hoje, de alta performance, a mídia do jeito que tá, esses rapazes hoje que fazem uma comissão técnica tem que estar muito bem preparado. Mas olha aqui, ó. Luiz Sobral, preparado fora Pedro. Sim. Aí ele fala assim, Flamengo acima de tudo e de todos, fora Pedro. O Laércio Pereira diz assim, será que esse grupo ainda estará com o Sampaoli? Ele tem dúvida. E você? Ou sobra para o Sampaoli, ou cada um... Por exemplo, o filho do preparador físico, que agrediu o Pedro, ele continua no Flamengo. E eu acho que é uma coisa muito específica. Foi o preparador físico. São Paulo não tem nada com a história e o filho do rapaz também não. Acho que é por aí. O Pedro... Como é que fica essa história toda? Zerou? Eu acho que fica muito difícil para o São Paulo. Fica muito difícil, até porque, na realidade, ele tem um vínculo com o preparador físico, porque foi ele que trouxe. Cara de confiança. Cara de confiança. E ainda estar numa grande equipe como o Flamengo, uma equipe que... Repercute pra caramba. Então, eu creio que ele vai ter dificuldade, sim, até para ter um relacionamento com todos os atletas. Até outro dia o pessoal do Flamengo estava falando que tá tudo beleza no vestiário. Então você já vê que não estava. Não estava. Então os egos aí já começam a aparecer, e de novo aquilo que nós vimos no ano passado tá acontecendo no Flamengo, né? Esses egos aí
estão aparecendo e isso acaba atrapalhando a equipe que estava vindo bem, E aí pelo menos dentro de campo. O Pedro, ele é de uma qualidade Indiscutível. indiscutível. Sim. Mas se você pegar, ele foi reserva com a maioria dos treinadores que no Flamengo passaram. Ele ganhou oportunidade com o Vitor Pereira, com o Dorival Júnior, que ele jogou boa parte dos jogos, chegou até a Copa do Mundo, graças a isso, que o Dorival arrumou um espaço do Gabriel, e depois com o Vitor Pereira. Mas todos os outros treinadores que por lá passaram, deixaram o Pedro no banco de reserva. Mas é que o Bruno Henrique estava jogando. Eu acho que o time, os titulares do ataque do Flamengo são Bruno Henrique e Gabigol. Sim, então que o Bruno voltou Quando agora. o Bruno Henrique voltou, ia sobrar para alguém mesmo. Sim, sim. Não é isso? E Sobrou aí, o Pedro. e aí você tem que ter um comportamento também, sabe? E outra coisa, teve mal-estar, acho que ele acertou de fazer um boletim de ocorrência, ele foi agredido. Claro, tem que ser claro, feito sim. isso, qualquer Não pessoa vai dar em agredida. nada, mas ok. Sim, mas tem que fazer, tem que ter esse comportamento, até que para cima... Esse cara vai pensar duas vezes antes de agredir uma outra pessoa. E qualquer um que tem interesse em agredir alguém também vai pensar duas vezes. Porém, o Pedro, ele incorre numa indisciplina de não querer ir para o aquecimento e depois de faltar sem dar justificativa. Então também não sei se o Pedro não está forçando uma situação para deixar o Flamengo. Eu creio que um jogador não tem mais cabeça para ficar no Flamengo. Não tem mais cabeça. Nada justifica o comportamento do preparador físico. Eu acho que são coisas separadas. Exato. O Pedro errou feio. Hoje repetiu o erro, tinha que ter avisado se é que teve problema realmente, não vou duvidar dele. O preparador físico não é indesculpável, isso aí não tem, o São Paulo não tem nada com isso em tese, óbvio. o filho dele menos ainda, mas o ambiente eu acho que piora e eu também não sei se o Pedro vai ter cabeça para trabalhar. E aí vira uma confusão do time Não, que e tá outra jogando a bola que coisa, tá né, jogando o Flávio? E Flamengo. outra coisa, não é nem a questão de Vice-líder trabalhar. do campeonato. É outra coisa pegar e ficar no banco. É ficar no banco. E ainda imagina você o relacionamento do Pedro com o São Paulo. Vai ser muito ruim. Então vem pro Corinthians. O pessoal tá falando, havia o interesse do Palmeiras, né? O Rafael Andrade tá falando assim, torcedor do Palmeiras ainda sonhou com o Pedro, mas o Anderson Barros não trouxe nem o Ademir do Bahia. Não, Então, é muito tá caro. cortando. É muito caro. Pedro Mas é um jogador o Palmeiras caro. chegou a oferecer 20 milhões de euros. Sim, mas... E parece que ele tem proposta da É muito caro. Num momento desse, o que é caro? De repente, o Flamengo vai ter que... Eu acho que o Flamengo não venderia pro Palmeiras. soltar esse Também acho que Pro não. Palmeiras não. Pro Também acho que Palmeiras não. Pode ser Palmeiras não. futebol brasileiro, Mas mas é pra um jogador que Etal, hoje não vai ter No muito... outro mercado, futebol internacional, ok. Agora, forçar dos brasileiros, não creio.